Não perca, por várias, nós estivemos a ver as amigas que muitas vezes andam na ânsia de querer ver as outras com os glúteos, né? Eu chamo Bluetooth, né? A bunda, desculpem o termo, mais avantajada. Outra jovem resolveu jardar. Foi ao Rangel com o objetivo de aplicar ácido hialurônico, é assim que chamam, né? Hialurônico, um nome até complexo de ser pronunciado. Foi ao Rangel. Mas imagina o que aconteceu. Ela foi enganada. Por quem? Pelo próprio jardadores. Ao invés de injetarem aquele produto, injetaram-lhe progesterona com óleo de cozinha. É daqui a pouco, já já. Aos 22 anos, esta jovem decidiu aplicar jarda. Também, muitas vezes, acontece com outras jovens por verem as suas amigas com glúteos mais avantajados. E foi exatamente com a ajuda das amigas que procurou jardadores no distrito urbano do Rangel, no nosso R. E eram esses que iam aplicar-lhe ácido hialurônico, é assim que se diz. O pacote custou 60 mil kwanzas. Foram 6 sessões. Faça contas, quanto isso dá em biritas. 5 meses depois da aplicação, o produto começou a causar-lhe fortes dores no corpo todo. Depois de vários exames médicos, a jovem descobriu que o jardador aplicou-lhe progesterona com óleo de cozinha e não o ácido hialurônico, conforme tinham combinado. Isto é uma história muito triste, mas acompanhe com maior detalhe. As imagens que você vai ver é da responsabilidade do nosso operador de câmara, Lionel de Andrade, e aconselho a ter atenção com essas imagens. Gando Elias, a reportagem com a Maria Pedro. Fala a Angola. O número de casos de mulheres que fizeram a aplicação da jarda e passam por dificuldades continua a crescer diariamente. Desta vez, recebemos a história de uma jovem de 22 anos de idade que terá feito o procedimento e afetou os seus órgãos genitais. Segundo a cidadã e suas amigas, terão feito a aplicação da jarda e ela também decidiu seguir o mesmo caminho. Eu só sentia mesmo que o meu corpo era feio e queria mudar. Primeiro pensei em entrar num ginásio e conversei com uma das minhas amigas. Elas me falaram, essas também que estão no ginásio andam jardar, depois vão treinar. Antes da aplicação, a jovem foi pedir opinião à sua irmã e informá-la que desejava fazer, mas ela não aprovou a sua ideia. Até antes de fazer isso, ainda compartilhei com a minha irmã e ela me perguntou se eu queria mesmo fazer isso. Eu disse que se ela me disse, tem pessoas que estão a morrer através disso. E eu disse, não, a moça disse que é ácido hialurônico e é um produto muito bom. E fora do país também fazem uso do mesmo produto. Só que ela me disse, não, eu costumo ouvir que o ácido hialurônico é muito caro. Como é que ele está a te cobrar apenas 60 mil? Eu disse, ele está a cobrar 60 mil porque é o pacote normal. Ainda assim, a jovem decidiu procurar um jardador para fazer a aplicação do produto. Eu via o corpo delas e perguntava o que elas estavam a tomar. Primeiro me diziam que era comprimido, depois uma delas disse que tem um moço que faz um procedimento que aplica ácido hialurônico. É um produto muito bom que até fora do país estão a fazer também o preenchimento labial e em outros sítios. Então ela me levou lá e conversamos com o moço, perguntei quais eram os efeitos colaterais.
Ele me disse que apenas no primeiro dia ou na primeira sessão que eu ia fazer, eu senti apenas tonturas. 5 meses depois, a bunda não cresceu. Depois eu fui falar com ele que não estava a ver resultados. Ele disse mesmo assim, isso depende do corpo. Você como já tem corpo grande, isso depois vai começar a aparecer. Como não vi nenhum resultado, decidi parar. Começou a ter as complicações do produto aplicado. Abriu, começaram as dores. Comecei a sentir fortes dores de coluna e liguei para o moço. O que me aplicou, ele disse que era normal porque eu não estava a treinar, não estava a fazer exercícios. Mas se eu fizesse exercícios, as dores iam passar. Então decidi me inscrever numa academia para começar a treinar. E depois de fazer os treinos, via que as dores não estavam a passar. Quando as coisas começaram a piorar, a jovem passou a se automedicar. Tinha muita dor de coluna. E depois as nádegas começaram a inflamar. Eu não estava, estava a inflamar, mas não estavam grandes. Estava a inflamar e depois começaram a arrebentar. Arrebentou nos dois lados. Começou a sair muito pus. Eu própria comecei a me tratar sozinha em casa. Qual é o tratamento que fazia? Fazia curativos. Curativos? Sim, eu própria tomava o ibuprofeno. O seu problema de saúde foi se agravando ainda mais e ela decidiu contar à família e de imediato foi levada a vários hospitais públicos e privados de Luanda. Primeiro passei numa clínica. E lá, como eles não sabiam o que era, mas eu já havia dito o que havia aplicado, eu como tinha medo de apanhar injeções nas nádegas, eles começaram a me dar injeções na coxa. Depois de me darem, a coxa ficou inflamada, estava mesmo muito grande, que eu até fiquei com medo, pensei que ia arrebentar. E lá os médicos também ficaram com medo e me transferiram para o Hospital Municipal do Sambizanga. No Hospital Municipal do Sambizanga... Sim, eu expliquei. E lá falaram que não tratam isso. Me mandaram para o Hospital do Américo. Lá, como vi que o sofrimento era demais, conversei com uma doutora, ela me passou uma guia para ir no Hospital do Maria Pia. Só que eu estava ouvindo muitos boatos de lá, do Hospital do Maria Pia, também fiquei com medo porque estava a me falar que estava a morrer muita gente. A cidadã não melhorava e a família decidiu levá-la ao Hospital Geral do Bié. Por viajar para ir fazer o tratamento no novo Hospital do Bié. E posto lá, não conseguiram dar a solução aos meus problemas, mas minimizaram um pouquinho porque a coxa desinflamou e quando desinflamou eles me deram alta e voltei aqui em Luanda. Lá, o doutor descobriu que o produto que lhe foi aplicado é a mistura de progesterona e óleo de cozinha. Foi quando eu descobri que era progesterona, porque um doutor cubano que conversou comigo disse que o ácido hialurônico não causa esses danos. Ele tem efeitos colaterais, mas não queima desse jeito. Então eles tiraram uma amostra, fizeram suas pesquisas e detectaram que era progesterona. E estavam a falar que juntaram progesterona com óleo. De regresso a Luanda, a jovem passou a fazer a medicação em casa. Foi a partir do Falangola onde teve conhecimento da existência da clínica Corpo em Forma. A médica Flora Jonas diz que o produto aplicado afetou bastante os seus órgãos genitais. E foi um pacote de 60 mil kwanzas, o que enjardou, então acresceu o óleo na progesterona. Ele provocou uma alergia muito grave e afetou os órgãos genitais. É complicado. Então, pondo essas quantidades de coisas imundas que nós metemos para ter o corpo avantajado, seria melhor parar. É bom que nós que somos técnicos de saúde, passar sempre a educação à saúde para as pessoas que ainda estão a querer jardar. Começou já a cheirar mal. Muito, e está a sair secreções. Muitas secreções. Estamos toda hora a mudar de comprensa. Depois que reportamos o caso da menor que jardou aos 13 anos de idade, mais de 20 jovens com este problema recorreram à sua clínica. O Falangola passar, recebi média de 20 pessoas que já estiveram cá e cada um com suas queixas. Então seria melhor continuar a passar a mesma palavra para evitar esse surto, da jarda. A ginecologista diz que a jovem corre um grande risco de não engravidar futuramente
por causa da mistura dos produtos. Como vemos na imagem, como resultado, essa jovem está com um quadro de celulite, que é uma infecção da pele, tecido subcutâneo, e que dá para ver que já atingiu a parte dos órgãos, do órgão reprodutor, né, externo, porque vemos que está afetado até a parte dos grandes lábios, da vulva, e nos foi referido que inclusive já está a ter quadros de secreção vaginal mal cheirosa. Então é já uma infecção que acabou por atingir os órgãos, o órgão reprodutor, ou seja, o útero, provavelmente os ovários também. Então, como consequência, essa mulher tem grande risco de perder esse útero. Caso essa infecção não consiga ser controlada, se essa infecção se alastre mais ainda, tem um grande risco de perder o útero e, com isso, o sonho não é da reprodução, o sonho de ser mãe, sem falar da própria vida, porque a vida dela está em risco em consequência desse ato. O médico cirurgião Milton afirma que até ao momento o Hospital do Prenda chegou a registrar mais de 10 casos de mulheres com jarda. Normalmente vai dos 14 aos 35 até 40 anos. Ok. Que produto elas geralmente usam? Normalmente usam dos progesteronas, caldo de cozinha, óleo Mopec e até óleo dos travões, para tentar estar bem com a sociedade, e umas mesmo com o fim de adquirir parceiro ou com o fim de ganhar dinheiro com o investimento do corpo que ela vai fazendo. Enquanto que no ano passado houve um número maior de pacientes recebidos nesta condição e se registrou a morte de uma paciente. Foram maiores que deste ano, Esse ano temos até o momento 10 casos, como já havia referido, mas o ano passado tivemos mais de 20 casos. Só tivemos apenas uma que não resistiu, mas do resto foram todas com tratamento cirúrgico, foram para as enfermarias, fizeram tratamento, que é um tratamento difícil, né? E doloroso, porque ela tem que ter vontade para poder começar e terminar, porque o tratamento é duro, é forte para quem não entende desse procedimento. Chegam no estado avançado, porque elas às vezes escondem-se. Então, quando eles escondem-se da família, da sociedade, chegam aqui ao hospital, muitas vezes tapam-se e ficam no banco de urgência, espera, a gente talvez não percebe, mas como nós temos o olfato, né, de certas patologias, nós temos um cheiro diferente e chamamos essa paciente para um lugar, e quando a gente destapa o pano que ela traz, é um Deus nos acuda. O psicólogo Inocêncio da Costa fala sobre aqueles casos em que mulheres cientes dos riscos da aplicação da jarda insistem em recorrer a esta prática. Quando o indivíduo, conhecendo as consequências que podem advir de um determinado comportamento, ainda assim arrisca, a psicologia descreve esse comportamento como anômalo, disfuncional e que pode aqui também denotar possíveis padrões de psicopatologias. Por quê? Porque o comportamento caracterizado como normal, que a psicologia chama de normalidade social, é aquele que o indivíduo, percebendo os riscos, previne, mas aquela que o indivíduo, mesmo conhecendo os riscos, sujeita-se a uma normalidade a nível do comportamento, e isso já é razão bastante para haver um acompanhamento psicológico, porque os indivíduos, percebendo o risco, procuram moldar o seu comportamento. Quem, percebendo os riscos, não molda o seu comportamento, está logo aí nula a questão relativa à transposição de sujeitos para perceber o impacto que isso pode gerar, quer na sua vida, quer também no seu tecido familiar, porque a família também sofre com isso, porque depois, quando se instalam as consequências, é na família onde o peso fica, é a família que muitas vezes é submetida a um processo muito grande de mobbing, de bullying, por conta do procedimento a que o seu familiar submeteu-se. Finalmente, o diabo não está no inferno, está mesmo em Luanda. Está aqui. Só precisamos ter cautela. E além não go, o Mukutu e a Mizangala aí, o Chito, o Abolokia, olhem para o corpo desta jovem. A carne do seu corpo já está a decompor-se. Por que será? Vaidade da vaidade, tudo é vaidade, já dizia Coelete.
E o médico ali do hospital disse bem, se por um lado é de conseguir meios rápidos, e temos estado aqui a aconselhar a juventude, não só paciência, calma, prudência, para conseguir os bens é preciso suar. O sucesso é resultado de 99% de transpiração e 1% de inspiração. Você não pode pensar que com a inspiração vai ter tudo. Preciso trabalhar, preciso suar. Isto, aí está. Nem a bunda ela conseguiu. Nem a bunda ela conseguiu o que ela queria. Tudo porque querem já. Meninas, nenhum homem de sã consciência gostaria de ter uma mulher em casa jardada, vos digo. É só para diversão. Então você se torna de uma bola de vento, caixa de ressonância, vai para ali e para aqui. É só para dançar nos bailes, para levarem para ambientes que não são de famílias, porque ninguém, homem, sente incomodado quando a sua esposa está com uma bunda muito avantajada e artificial e todo mundo vê. Então por que fazem isso? Quem vos quer ter em casa? Ninguém. Estão a dar aquilo para pelo menos vos deixar neste mundo do demônio. É tu Angola, o Magi, para com Ilamba, o Chito, o Losso, para com Canga, o Mbiji. O óleo em Angola é para cozinhar a carne, para cozinhar o arroz ou para fritar o peixe. Eu amo também o Magi, o Mucuto e é para o Manganji Magi. Está a meter o óleo no corpo para fazer isto? Não. Epa, justiça com esses jardadores. Se as nossas irmãs já foram para esse caminho e o caminho está errado, ok. Agora a solução. É preciso que haja ou uma lei, porque isso já está a tomar proporções muito difíceis. Encontrar esses supostos jardadores que estão a vender uma coisa que não é o que se precisa ou que se quer, estão a enganar muita gente e eles estão a fazer dinheiro. É preciso que a justiça, os órgãos responsáveis tomem já cuidado com isto, porque 14 até os 40 ou 35 anos, a nossa portaria, depois do primeiro quadro que nós passamos aqui das reportagens, foram 7 e 8, a portaria da TV Zimbo agora recebe, ao exemplo desta jovem, um número incalculável de jovens que querem que o seu caso seja divulgado para desincentivar muitas jovens que vão no ginásio para encobrirem-se e pensa-se que aquele corpo é de ginásio. Não é. É enganação, como diz o outro. Estão a enganar. É mesmo jarda. Agora, chegar ao ponto de óleo de cozinha e jarda é muito difícil. Os familiares estão a ficar sem dinheiro para sustentar estas consultas. Não aconselho. Eu volto já já.